desenvolvimento social. Portanto, ia abatar esse projeto e está noutros ainda ligeiramente diferente, como sabem. Mas, portanto, este é o nosso papel, ir à procura de lógicas desportivas com intervenção social. Só mais duas notas muito breves, já me estou a alongar mais do que aquilo que pretendia. Dizer que a perspectiva em relação ao próximo quadro comunitário de apoio não é a de construção de grandes obras faraónicas em matéria de desporto. Não temos, de facto, uma boa imagem junto da União Europeia em relação àquilo que tem vindo a ser a nossa política nacional de construção de grandes empreendimentos. Temos o caso dos estádios do Euro 2004, temos o caso do Autódromo de Portimão, portanto, muitos deles, todas estas obras financiadas por dinheiros comunitários em larga escala e que, portanto, o resultado efetivo da sua utilização é aquele que é conhecido. Portanto, neste momento, aquilo que se perspectiva para o próximo quadro comunitário de apoio em relação à construção de novos equipamentos desportivos para o nosso país não é a melhor. No entanto, existe, e posso aqui desde já dar essa nota, a perspectiva de aproveitamento das infraestruturas que já existem, requalificação, e para isso sim temos a perspectiva de que haverá algum tipo de apoio nessas áreas. Termino saudando a organização por esta iniciativa, a todos os presentes dizer que eu estou aqui eminentemente também para aprender. Um clube de futebol não é isso, com toda a certeza. E a gestão de um clube de futebol não é isso, de certeza. E aquilo, qualquer presidente que se candidata a um clube, seja ele qual for, desde o grau mais pequeno que comece, é um erro pensar dessa forma. Porque eu sempre considerei, e aliás já o tenho anunciado algumas vezes em algumas situações, pelo qual também tenho sido convidado, e nas minhas declarações quase no dia-a-dia, para mim, um clube de futebol é uma empresa. Cerca de 3,5 milhões. Temos a formação, temos o futsal, temos a academia, temos o Estado e temos os serviços médicos. Portanto, eu falo em centros de custo porque é que ele quer chegar aqui. A própria evolução do desporto e da forma como é que os clubes se organizam e as associações, temos dois caminhos possíveis. Ou ficamos num cenário tradicional e então continuamos a viver do associativismo e do carolismo, enfim, talvez a expressão que eu possa aqui usar. Estas associações, e todas elas, devem existir e têm uma componente social nas localidades que eu considero fantástica. Ou então vamos também para o cenário 2, e é um cenário que eu já senti aqui mesmo no próprio Tondela, uma certa profissionalização, e a forma como vi o discurso é um discurso bastante profissional, e isto, de facto, é o que existe à académica. Existe um controle muito claro dos custos, a centro de custo, e vejam que as cotizações representam 24%, a publicidade 16%, os direitos televisivos 40%, as rendas, isto tem a ver com a forma como negociamos uma ciência que está, as autarquias a funcionar, todo o apoio que é necessário, toda esta ligação, que é preciso ter autarquias, clubes de futebol. Temos o Estado, temos a gestão do Estado, obviamente que temos custos com a gestão, mas também temos as nossas receitas. E depois temos aqui uma rubrica residual de 7%. Hablamos siempre de que en el crowdfunding hay una ciencia, hay unos números, hay unas métricas que todo consultor debe saber y que debe transmitir a los creadores, porque nosotros entendemos el crowdfunding como
como una vía de financiación y también como nosotros acompañamos al creador para que pueda construir la mejor campaña posible. En financiación tradicional siempre tenemos 3 Fs, la familia, los amigos y los fools, o los locos que confían en el proyecto, el Family, Friends and Fools, pero en crowdfunding tenemos los fans. ¿Por qué hablamos de los fans? Hablamos de los fans porque, como Héctor ha dicho antes, el crowdfunding moderno se asienta sobre las redes sociales, se asienta sobre Internet. Y ese fenómeno fan lo que está determinando es la comunidad que tienen los proyectos a su alrededor y que de alguna manera consiguen financiar una idea mediante crowdfunding. Aquí tenemos una transparencia muy curiosa. Os preguntaréis qué hacen estos locos del Project poniendo aquí 2 cuadrados. Esta transparencia la usamos para aquellos emprendedores o aquellos creadores, o en vuestro caso a lo mejor, nos dicen, si yo cuelgo mi idea en Internet, me van a copiar. Siempre decimos lo mismo, una idea en un cajón no sirve de nada, y lo que importa no es la idea, porque seguramente ya habrá otra persona en el mundo que haya tenido la misma idea que tú. Lo que importa es que la lleves a cabo, porque con esa misma idea, 2 personas en 2 partes del mundo pueden hacer proyectos completamente diferentes. Lo importante es que te atrevas a saltar, que te atrevas a llevar tu idea a cabo. Y por eso creemos tan ciegamente en el crowdfunding y en que la gente lleve adelante sus proyectos y los saque adelante dando ese primer paso, que es atreverse a explicar su idea al mundo y que el mundo pueda confiar en ella. Portugal, nós normalmente não falamos para entidades do setor desportivo, não é a nossa especialidade, mas eu acho que o setor social tem aqui algumas aprendizagens e algumas teorias que podem de alguma forma ser-vos úteis. Podem de alguma forma ser-vos úteis. E é sobre elas que eu tentarei incidir e tentando fazer aqui alguns paralelismos, mas penso que os melhores paralelismos serão vocês a fazer, conhecem melhor o setor desportivo. Desportivo enquadra-se muito numa perspectiva de gera muito valor para a sociedade, há muita gente que fica feliz pela existência desse tipo de atividades e pelo sucesso dessas atividades. No entanto, ele não existe propriamente para que um indivíduo consiga amealhar receitas para si próprio. Não é tanto essa a percepção. E há aqui este mindset duplo, que é, enquanto eu como empresário tento maximizar as receitas, portanto tento maximizar as vendas, eu como dirigente de uma associação social ou de um clube, eu quero maximizar as receitas no sentido em que com essas receitas eu produzo maior valor que está enquadrado com a minha missão. No caso das redes sociais, valor social, problemas sociais diminuídos. No caso dos clubes desportivos, imagino que sucesso desportivo. E, portanto, o esquema de gestão tem a ver com o setor empresarial, mas tem esta diferença, que é, enquanto uns não têm dúvidas nenhumas em maximizar receitas, aqui nós queremos, sobretudo, produzir outro tipo de ganhos. Muitos dos projetos mais inovadores do setor social, de falar projetos que querem resolver problemas da sociedade, têm a ver com o desporto. Por exemplo, em Cascais há uma escolinha de rugby, a escolinha de rugby da Galiza, que através do rugby resolve o problema de crianças desfavorecidas no bairro social. O rugby é a ferramenta para que as crianças tenham uma direção educativa boa e não comportamentos desviantes. Em Cascais, na mesma, por exemplo, há um grupo de miúdos que usam o surf para esse propósito. E o que é que acontece? O surf é, mais uma vez, é o desporto para melhorar a educação, mas acontece uma coisa extraordinária, que é o mundo do surf, que nunca teve um projeto social, chama imensa atenção aquilo, e portanto eles têm imenso sucesso, porque saem nos canais desportivos do surf, saem em revistas da especialidade, há patrocinadores que são marcas do surf que alinham com eles o interesse. Portanto, há aqui uma série de potencial que pode e deve pensar-se em ser explorado. Mas já aconteceu 2 ou 3 vezes. E nós, não era uma situação que nos interessasse. Procurámos ativamente alguém que também precisasse de nós, também entendesse a mais-valia que era estar connosco. Porque aquilo que nos faz um donativo, nos entra numa parceria, mas apenas dá, não tem retorno, perde-se. Portanto, é importante a ideia das instituições sociais, dos clubes esportivos, das associações, que quando vão à procura do financiamento, pensem sempre na outra parte, no retorno que podem proporcionar à outra parte.
Se de outra parte não houver retorno, mais tarde ou mais cedo, esse apoio vai embora. Não houve retorno, as empresas não vivem propriamente uma época dourada, nem pouco mais ou menos, portanto, se não entenderem que há ali um potencial, não tínhamos medo das palavras de negócio, se não há ali um potencial de negócio, não há interesse. E estas coisas são muito bonitas, apoiar as gestões sociais ou projetos desportivos com alguma índole social ou não, mas há sempre uma ideia financeira e económica por trás delas. Como disse bem, pode haver apenas o contributo do sucesso, da satisfação pessoal, mas quando falamos de empresas temos que falar de negócio, não temos que ter medo das palavras. E, portanto, se não houver retorno, não há interesse. Pronto, eu vou adiantar, só queria dar também o meu contributo pessoal. Não tanto o percurso, mas aquilo que vos interessa mais, que são as oportunidades e algumas dicas de como podem pensar a estratégia das vossas organizações para obterem apoios. Eu não estou tão centrado em falar na questão do financiamento, mas eu gostaria muito de focar na questão da relação, porque eu acho que qualquer estratégia de angariação de financiamentos é centrada na relação que se cria. A Fundação EDP, como sabem, tem duas áreas mais importantes e prioritárias, que é a área da cultura e a área da inovação social. No caso da área da inovação social, que é aquela que vos diz mais respeito, tem focado muito na questão do empreendedorismo social, quer apoiar empreendedores, quer apoiar também organizações que estejam a pensar neste modelo híbrido que falava o Tiago Ferreira, que é uma combinação, no fundo, entre o modelo da empresa e também o modelo daquilo que são as associações tradicionalmente conhecidas, que se chama de empresa social e que ainda não está completamente cimentada em Portugal, não há uma legislação que proteja esta figura. Eu creio que se há outras coisas que acontecem nas candidaturas são a explicação do projeto não está claro e aquilo que falava o Tiago também, que é o alinhamento com aquilo que é o propósito da linha de financiamento. Portanto, este ano o que se fez foi criar 5 categorias. A categoria do desenvolvimento comunitário, educação, as hortas solidárias, a inclusão pela arte e pelo desporto, e aqui muitas organizações estão aqui ligadas ao desporto, podem pensar nisto como um ângulo possível, e depois outros projetos, outro tipo de projetos que sejam mais, não se enquadrem nestas categorias. Além desta possibilidade de se fazer candidaturas via EDP Solidária, existe a possibilidade de haver reuniões presenciais, ou seja, uma organização que queira falar com a Fundação EDP ou com um bem completa, quando se compara com o número de jovens que está dentro do clube que vem de um contexto desfavorecido, o número de jovens que recebeu um apoio vosso para transporte para se deslocar de onde vive para os treinos, o número de jovens que teve apoio escolar, o número de jovens com quem vocês criaram relação e que criaram relação com os pais. E esse é o trabalho social que é poucas vezes contado das organizações que estão mais ligadas à área desportiva e que pode ser muito mais evidenciado e muito mais contado a quem vai investir. O setor social faz muitas vezes muito melhor do que o Estado. Depois cumprimentar o Dr. Gilio Varela, da Fundação da EDP, e o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Afonso Abrantes. Eu trago-vos uma apresentação não muito longa, mas muito prática, porque acho que é aquilo que a juventude exige e aquilo que o setor do desporto, que será um parceiro nosso, trago-vos hoje breaking news quase no final da apresentação, de coisas que foram decididas esta semana e, portanto, estão ainda muito verdes, mas que são muito boas notícias. Nós aqui podem ver o que é que nós não queremos apoiar. Não queremos apoiar os centros urbanos, não queremos apoiar as grandes organizações que são quase cooperativas de candidaturas e não queremos apoiar os projetos que têm 20, 30 voluntários. Porque cada voluntário tem um investimento de 10 mil euros ano. Portanto, este exercício é o que nós não queremos apoiar. Porque esses já foram apoiados durante muitos e muitos e muitos anos. E é aqui que nós temos que focar as nossas forças. O que é o programa Juventude em Ação? Que acho que é muito importante porque muitas vezes nós embalamos e pensamos que todas as pessoas que aqui estão já sabem o que é.
E muitas vezes não sabem, portanto este exercício é um exercício simples que eu acho que é de grande utilidade. O Programa Juventude em Ação tem 5 ações, 5 medidas que podem ser apoiadas. 2.500 jovens, o segundo prazo foi no dia 1 de maio, aplicámos 2 milhões de euros, chegámos a 4.500 jovens, e temos o último prazo, dia 1 de outubro, onde vamos aplicar quase 2 milhões e meio de euros. Porque nós vamos fazer overbooking, é daquelas coisas que são difíceis, a gente tem que tomar riscos. O país tem muito dinheiro para devolver, nos últimos anos, como o Virgílio aqui dizia, muitas vezes não aplicamos tudo, e quando aplicamos, aplicamos mal. E portanto nós vamos tomar o desidrato de aplicar acima do que podemos aplicar, porque é esse o risco. E o risco tem que ser medido e, portanto, vamos fazer um overbooking de 20% do nosso orçamento, praticamente 800 mil euros. Portanto, estamos certos que a execução, que não faltará dinheiro para os vossos projetos. Acho que é assim. E deixem-me dizer-vos com a maior das honestidades, parece-me um sinal de inteira justiça, porque as federações já são apoiadas pelo IPDJ, pelo Estado, pelos Estados-membros. Portanto, isto será mesmo para os clubes de base local e para as entidades de base local. Só há aqui um senão, que é um senão difícil. É que muitas destas verbas, muito destes 240 milhões, será gerido ao nível central, ou seja, ao nível europeu, o que significa que vós, entidades esportivas, não se candidatam diretamente a Portugal, candidatam-se diretamente a Bruxelas. O que é que estamos a preparar? Uma equipa que possa apoiar na construção das candidaturas, para que depois não seja porque falta um carimbo, ou porque falta uma folha, ou porque falta um papel, que aquilo não é aprovado. Porque há uma coisa que se chama critérios de elegibilidade e que arrumam logo como metade das candidaturas, e portanto é isso que temos que fugir. Temos que garantir cada vez mais que as candidaturas que chegam a Bruxelas são candidaturas para ganhar. E, portanto, esse é um exercício. Mas vamos ter também muitos recursos para a área da juventude e para a área da educação não formal. Portanto, que dá 41 milhões de euros. Portanto, a próxima agência terá pelo menos 6 milhões de euros por ano. Isto sem contar com os apoios que já tem hoje do IPDJ, com o PAI, com o programa de apoio desportivo, com a questão das federações, sem contar com esses valores. Portanto, acho que há muito boas notícias, porque passar de 22 milhões para 41 milhões nos dias 2, digamos, num orçamento comunitário que também está a ser esmagado, parece-me muito boas notícias. E depois, dizer-vos que há muitas pontes que são feitas de parceria aqui, e com isto termino, nestes programas. A primeira ponte é uma coisa que se chama Youth Guarantee, que vão ouvir, com muitas vezes chama-se Garantia Jovem na nossa tradição, e que vão ouvir a partir de, eu diria, a partir de setembro. A Europa injetou 6 mil milhões de euros para tratar efetivamente da questão do desemprego jovem. Nós temos uma taxa de desemprego jovem alarmante, 42%. Há muitos países que estão numa situação similar à nossa e, portanto, a Europa decidiu, ao nível da Comissão, alocar este valor. E nós, em Portugal, temos uma espécie de uma similitude, portanto, um programa similar, que é o Impulso Jovem. Portanto, haverá verbas nesta área para a questão do emprego que podem ser e devem ser apoiadas. Depois temos a questão dos correspondentes regionais, como vos disse, que são pontos de parceria muito próxima para convosco, o movimento associativo, seja ele desportivo, seja ele de juventude. Temos a Festa do Basquetebol, que é uma grande iniciativa da Federação de Basquetebol, e também temos uma parceria com a Federação de Handebol, na área da formação e na área da participação que vai correr em muitas das escolas deste país. Depois temos, na área das indústrias criativas, por exemplo, roteiros que permitem que nós consigamos ir cada vez mais abranger o setor da cultura, que é para nós um setor também fundamental. E depois temos a inclusão do desporto, para o desporto. Inclusão essa que é feita com um conjunto de coisas que nós hoje gerimos, desde o futebol de rua com a CAIS, desde programas com a EPIS, também através com os Empresários para a Inclusão Social, também através do desporto, desde as questões do desporto escolar. Há um conjunto enorme de iniciativas que permitem que nós consigamos abranger estas áreas, que para nós são fundamentais. Portanto, a questão do emprego, a questão da proximidade, da transparência e da facilidade das candidaturas, a questão do basquetebol como exemplo do desporto e da inclusão, e a questão da cultura. Portanto, estas são as áreas onde nós queremos intervencionar. Como? Para a atividade. Certificado. Não podemos continuar a viver muito daquilo que é a porta do município e o orçamento do município.
Sei que no caso de Mortágua eu entendo que deve haver uma redução do investimento nessa área, antes pelo contrário, acho que é importante e há condições para reforçar o investimento agora mais para as atividades, para aquilo que vão ser as realizações a fazer, uma vez que fica praticamente terminado todo o investimento naquilo que são os equipamentos sociais nessas áreas. Não há necessidade de investir muito ou quase já nada no final deste ano naquilo que são os investimentos em obras, em edifícios, em equipamentos e, portanto, há que orientar todo o esforço agora mais para as atividades e, sobretudo, para que as associações, que são muitas existentes em Mortágua, possam efetivamente ser fator de ação, mas aprofundar, de desenvolvimento social e até económico, porque há a possibilidade de elas serem também, de alguma forma, promotoras de emprego e, sobretudo, de emprego de gente jovem, que muitas vezes têm licenciaturas em áreas que ainda não estão a ser suficientemente aproveitadas, precisamente na área que estamos a falar, do desporto e do lazer, e por isso acho que eu não posso deixar de felicitar o IEBA, através do seu Presidente e do Carlos Leite, por terem dado passos nesse sentido, abrindo alguns caminhos, dando alguns exemplos, e eu entendo mesmo que aquilo que se vier a passar no movimento associativo e com o município deve andar associado àquilo que é hoje a capacidade instalada no IEBA para muitas das necessidades que existem, até para formular candidaturas e para apoiar as instituições. Nós não temos nenhumas dúvidas de que o desporto tem uma função essencial, uma função social muito importante. Pode e deve ser aprofundada. Muitas vezes nós vemos, ou o cidadão vê o desporto não na perspectiva que aqui o interpretamos, de que ele pode ser importante não só para a ocupação, e eu acrescento, sobretudo para a formação dos jovens. É muito importante que o desporto, seja qual for, seja formação, e havia um princípio antigo que dizia que o caráter das pessoas se via à mesa do jogo, e eu acho que este princípio, retomado de forma naturalmente mais alargada, é extremamente importante. No Conselho de Mortágua anuncia-se uma nova fase, um novo ciclo esse que deve passar também por uma alteração naquilo que é a forma e a fórmula e as fontes de financiamento. E por isso este seminário é extremamente importante. Temos de começar todos a procurar e a buscar nas mais diversas fontes os financiamentos necessários para a atividade. Não podemos continuar a viver muito daquilo que é a porta do município e o orçamento do município. Sei que no caso de Mortágua eu entendo que deve haver uma redução do investimento nessa área, antes pelo contrário, acho que é importante e há condições para reforçar o investimento agora mais para as atividades, para aquilo que vão ser as realizações a fazer, uma vez que fica praticamente terminado todo o investimento naquilo que são os equipamentos sociais nessas áreas. Não há necessidade de investir muito ou quase já nada no final deste ano naquilo que são os investimentos em obras, em edifícios, em equipamentos e, portanto, há que orientar todo o esforço agora
agora mais para as atividades e, sobretudo, para que as associações, que são muitas existentes em Mortágua, possam efetivamente ser fator, já são, mas aprofundar, de desenvolvimento social e até económico, porque há a possibilidade de elas serem também, de alguma forma, promotoras de emprego e, sobretudo, de emprego de gente jovem, que muitas vezes têm licenciaturas em áreas que ainda não estão a ser suficientemente aproveitadas, precisamente na área que estamos a falar, do desporto e do lazer, e por isso acho que eu não posso deixar de felicitar o IEBA, através do seu Presidente e do Carlos Leite, por terem dado passos nesse sentido, abrindo alguns caminhos, dando alguns exemplos, e eu entendo mesmo que aquilo que se vier a passar no movimento associativo e com o município deve andar associado àquilo que é hoje a capacidade instalada no IEBA para muitas das necessidades que existem, até para formular candidaturas e para apoiar as instituições.